A paz do Senhor, queridos. Estamos aqui iniciando a nossa live hoje com um pouquinho de atraso, porque eu precisei vir aqui na casa da vizinha pedir a ela ajuda, porque a nossa internet não está funcionando. A gente teve um problema hoje. Eu percebi que ela estava oscilando, mas eu queria que desse certo. Então eu torci até o último momento. Mas eu dou glória a Deus pela vida de minha amiga querida, irmã Marcela, que esteve comigo aqui. Quero convidar você para estar conosco, compartilhar essa live. Vamos fazer uma oração. Pai Santo, Pai maravilhoso, coloco nas tuas mãos a vida de cada um que vai estar nos acompanhando, Senhor. Que a tua mão de poder possa estar abençoando de maneira poderosa. Repreende, Senhor, todo impedimento e que tudo aquilo que for tratado aqui seja para a tua glória, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então, nós vamos falar hoje sobre a mulher e os perfis comportamentais. E eu convido você para estar conosco. Esse assunto é pouco trabalhado e é tão importante para nós. A gente precisa entender melhor sobre esse assunto e talvez muitas pessoas até se perguntem por que é importante a gente falar sobre isso. Mas é porque a partir dessa reflexão sobre os perfis comportamentais, você vai refletir sobre quem você é. Nós passamos a refletir sobre quem somos. Então a gente cresce no autoconhecimento, tá? E a gente reflete também sobre a pessoa do outro, sobre o conhecimento da outra pessoa. E principalmente a gente cresce no relacionamento com Deus. Então, esses três pilares a gente vai desenvolver hoje. A gente vai desenvolver o autoconhecimento, o relacionamento interpessoal, o conhecimento de si mesmo para a gente se relacionar com outras pessoas e principalmente melhorar o nosso relacionamento com Deus. Amém? Então, a gente precisa desenvolver esse autoconhecimento. Estou aguardando o irmão Fabrício entrar, ele que é enfermeiro, que tem formação em saúde mental e ele tem estudado também essa área e ele trabalha para o Senhor. Deus tem levado ele em vários lugares para compartilhar esse conhecimento. É muito legal a gente perceber essa atitude dele de compartilhar aquilo que Deus tem dado a ele. Então, a gente muitas vezes não consegue ter acesso a, a essas informações a ele via pessoalmente. Então a gente está aqui para falar um pouquinho acerca disso. Eu já vou estar convidando ele para. E eu peço a você que compartilhe essa live. Se você lembra de alguém que vai se beneficiar, você marca a pessoa, porque você vai ter a possibilidade de ajudar outras pessoas. Paz do Senhor, irmão Fabrício. Paz do Senhor, missionária, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Mais um dia juntos, né? Para mais uma live, para a gente estar compartilhando um pouquinho aí destes Glória a Deus. dois Quero abraçar meu temperamentos. esposo, ele está ali já comentando. Quero agradecer a ele pelo apoio, porque sem o apoio dele, não conseguiria fazer, né? Agradeço a ele, ele me trouxe aqui na casa da irmã Marcela. Agradeço à irmã Marcela, minha vizinha me socorreu, porque a minha internet me deixou na mão.
Eu nem vou falar o nome aqui da internet, da empresa, mas ore por mim. É uma Essas coisas luta acontecem, isso é trabalhar, normal. né? Nessa pandemia, a gente precisa muito trabalhar com a internet. Então, louvo a Deus pela vida de cada um. É, infelizmente, né, eu sei também que o pessoal da empresa está fazendo tudo que pode, né? E tem coisa que não está no nosso alcance. Mas Deus abençoe eles. Me serviram muitas vezes, né? E dessa vez também Deus abençoou, que deu certo aqui. E que a gente está conseguindo fazer. Abraçar todo mundo de Machacaliz, todos que estão nos ouvindo. Quero abraçar todos vocês que vão estar conosco, tá? E nós falamos já de dois perfis comportamentais, nós vamos dar sequência hoje. Hoje é o nosso dia, né? Sanguíneos. E deixa eu falar uma coisa, é por conta dos sanguíneos, né, que eu e João Fabrício nos enquadramos aí, vamos nos encontrar hoje, quem é sanguíneo hoje vai se identificar. É por conta disso que nós estamos aqui fazendo essa live, né? Porque sanguíneo tem essa característica, né? A gente, Deus conta e usa muito os sanguíneos para o reino. Deus usa todos, né? Mas nessa área aí de comunicação, né? A gente tem prazer mesmo em trabalhar, a gente tem prazer em estar aqui e motivar vocês a virem conosco. Essa é a nossa alegria. E eu louvo a Deus porque Ele nos fez assim. E você que está nos acompanhando, você mulher, você homem também, venha conosco. Você criança, adolescente, todos vocês venham conosco porque vocês vão crescer. Saiba que você é uma maravilhosa criação de Deus. Saiba que Deus criou você do jeitinho que você é e Deus quer usar e aperfeiçoar aquilo que Ele depositou em você para a glória de Deus. Saiba que Deus tem um propósito em sua vida e que o Senhor te chama a servir a Ele. Saiba que nós queremos estar junto com você nessa caminhada, amém? E o nosso prazer é que você converse conosco, que você mande mensagem mesmo para nós, que você dê esse feedback e venha conosco para a gente crescer juntos aí na caminhada cristã. Amém? Amém, é só bênção, só vitória. Eu quero agradecer a você que está conosco aí. Pastor Erinho, a paz do Senhor, a todos os irmãos de Machacaliz, grande abraço. A paz do Senhor para vocês, saudade de todo mundo aí. Hoje nós vamos falar sobre dois temperamentos que são sanguíneo e fleumático. Vamos falar sobre a mulher sanguínea e eu estou diante de uma aqui, a nossa missionária Joselena, é uma pessoa extremamente sanguínea. E é interessante porque, na maioria das vezes, as pessoas sanguíneas mostram logo o seu perfil comportamental. Quando nós nos colocamos diante de alguém com este perfil, nós percebemos logo e dizemos: esse irmão é sanguíneo, essa irmã é sanguínea, porque o sanguíneo, a gente fala que tem sangue correndo nas veias, né? É uma pessoa extrovertida, comunicativa, alegre, esperançosa, está sempre de bem com a vida. É o que a gente chama de a alma da festa, né? É aquela pessoa que não tem tempo ruim para ela. Então, geralmente, as pessoas sanguíneas, elas são muito queridas, são muito bem-vindas, né? Falam muito, a gente sabe disso, né? A gente tem até que estar se policiando em relação a isso, desenvolvendo aí o autocontrole, né? Porque o sanguíneo, ele fala muito. Então, você que é mulher sanguínea, é a comunicadora, né? Preste bem atenção naquilo que a gente vai falar nessa noite. Depois de nós falarmos sobre esses dois últimos temperamentos, nós vamos falar sobre o andar transformado, sobre o domínio próprio, sobre o fruto do Espírito trabalhando na vida do cristão. E aí a gente vai entender que nós temos que refletir sobre o fruto do Espírito, conhecê-lo e desenvolvê-lo. Isso é maravilhoso. Amém. Por quê? Porque o fruto Isso do é o mais Espírito pode importante. sim ser desenvolvido na vida do servo de Deus. Tá certo? Então, vamos lá. A sanguínea é uma pessoa jovial, seu espírito é descontraído, é um encanto de pessoa, é
é chamado de temperamento que gosta de aproveitar a vida, vive a vida com muita intensidade, né? Tem uma personalidade muito calorosa, vivaz, e, como eu já falei, algumas pessoas chamam as pessoas sanguíneas de a alma da festa. É aquela pessoa que está sempre de bom humor, é aquela pessoa que está sempre de bem com a vida, é uma pessoa que está sempre na festa, para ela não ter tempo ruim. E a gente vai falar um pouquinho sobre alguns pontos positivos, os quais podem ser potencializados, sobretudo em benefício da obra de Deus, e também alguns pontos de melhoria, alguns pontos a serem desenvolvidos, que nós às vezes chamamos de fraquezas, né? Eu não gosto de usar o termo pontos negativos, visto que nós podemos sim ter estes pontos transformados, lapidados. Nós falamos na live passada que a personalidade é formada pelo temperamento e pelo caráter. E dissemos também que o temperamento ele é inato, ele é próprio do indivíduo, ele nasce com o indivíduo. E o caráter ele é moldado, ele é construído, a depender do meio do qual esse indivíduo, esta pessoa está inserida. Isso tem a ver com as relações familiares, sociais, tá? Todo o ciclo de amizade, tudo isso vai construir o caráter. Mas também falamos que o temperamento, embora seja inato, desde pequeno é possível já começar a transformá-lo. Ainda que a pessoa não seja cristã, é possível se os pais começarem a perceber as fraquezas daquele determinado temperamento e começar aí a já fazer certos ajustes, né? Por exemplo, alguns pais muitas vezes têm dois filhos, um é mais tranquilo, mais quieto, mais calmo, mais sossegado, outro é mais agitado, hiperativo, inquieto. E aí o pai tem que entender uma coisa, não é que seu filho tem problema, é porque seu filho tem um temperamento diferente do outro. E é preciso reconhecer estas diferenças. E a gente falou sobre a importância do autoconhecimento. Porque se eu tenho autoconhecimento, se eu conheço a mim mesmo, automaticamente eu tenho uma possibilidade muito maior de lidar bem com o outro. Então, quando eu me conheço e sei que eu sou sanguíneo, eu preciso desenvolver o autocontrole, o domínio próprio e também tentar entender o temperamento do outro. Falamos sobre a questão do casamento. O desafio maior da convivência é justamente este, né? O marido, às vezes, tem um perfil, a esposa tem outro perfil, e é necessário um entender o outro, ambos serem transformados pelo Espírito Santo, para que tenham um lar de harmonia, um lar pacífico, tranquilo, para que haja uma melhor convivência entre ambos. Então, a pessoa sanguínea, um exemplo de pessoa sanguínea, nós temos aqui Eva. E olha que interessante, o sanguíneo e a sanguínea são pessoas, é a pessoa impulsiva, ela age muito por impulso. Toda pessoa que é sanguínea, ela muitas vezes toma decisões no calor da emoção. Diferentemente da melancólica que nós falamos na semana passada, que é uma pessoa que para, que pensa, que analisa, que é muito detalhista, muito metódica, é uma pessoa que tem muito perfeccionismo, é uma pessoa que analisa todos os detalhes, critica muito, vê sempre pontos negativos em tudo, diferentemente do sanguíneo, da sanguínea. A sanguínea, na verdade, ela é uma pessoa que muitas vezes age por impulso. E olha o comportamento de Eva. A gente percebe que Eva, de fato, ela falava muito, porque o que o texto bíblico nos mostra é um simples diálogo entre Eva e a serpente, mas nós entendemos, de acordo com alguns eruditos bíblicos, que aquele diálogo entre Eva e a serpente já estava acontecendo há muito tempo. Elas já estavam se familiarizando, ou seja, Eva estava sempre falando com a serpente. Então não foi assim rápido, né? Não foi a cobra deu um bote, não foi assim, né? Então Eva falava demais, como todo sanguíneo fala muito. E Tiago ele nos aconselha o quê? Que nós temos que estar prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para nos irar. Nós vamos falar hoje sobre a fleumática. Ao contrário da sanguínea, a fleumática sabe muito bem ouvir. Tá? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Já a sanguínea não fala muito. E quando ela não sabe o que fazer, ela acaba falando. Quando eu falo sobre sanguíneo, eu uso muito o exemplo de Pedro. Pedro era uma pessoa tempestuosa, era uma pessoa impulsiva, era uma pessoa que tomava decisões no calor da emoção. Olha o episódio que Jesus anda por cima das águas. Pedro, né, diz, Senhor, me manda ter contigo e ter contigo. Quer dizer, o sanguíneo ele tem esse costume de deixar a zona de conforto e se arriscar mesmo. Quer dizer, ele age sem pensar.
Então, depois que ele já estava em cima das águas, é que ele veio raciocinar e ele acaba afundando. Então, isso acontece muito, com muita frequência com quem é sanguíneo, com quem é sanguínea, tá? Então, geralmente, a sanguínea, ela se ocupa em cargos que geralmente tem o hábito de falar. É uma líder nata, nasceu para ser líder, tá? A sanguínea, embora o temperamento mais voltado para a liderança seja, de fato, o colérico, sanguíneo também tem condições de ser líder porque fala bastante, toma decisões. É um pouco temerosa, é um pouco medrosa, não é tão corajosa, não é de enfrentar tantos desafios como a colérica, mas ela também, muitas vezes, pode ser um excelente líder. É uma ótima atriz, as melhores oradoras, os melhores oradores, as melhores atrizes, né, são justamente as sanguíneas. Geralmente, quando nós vemos mulheres que palestram para grupos femininos, né, as feministas, por exemplo, né, elas são sanguíneas, né, elas falam bastante, elas têm uma desenvoltura muito grande em relação a qualquer tipo de público. São excelentes vendedoras, para quem não sabe, sanguíneo vende até água em pó, para quem não sabe, né? Sanguínea vende tudo porque ela tem justamente essa habilidade de falar, essa habilidade de ter persuasão. Porque às vezes uma pessoa fala, mas ela não consegue ser convincente. A sanguínea não, ela consegue ser convincente. A sanguínea, às vezes, mesmo falando uma mentira, ela fala com tanta propriedade, com tanta verdade, que quem ouve pensa que ela está falando de verdade. Porque ela tem muito poder de persuasão, ela consegue, de fato, convencer. Ela gosta de visitar e cuidar de doentes. Por quê? Porque a sanguínea ela é voltada às pessoas, tanto a sanguínea como a fleumática. Semana passada, na sexta passada, nós falamos sobre 2 temperamentos voltados a resultados, a coisas como a colérica e como a melancólica. Mas a sanguínea e a fleumática são voltadas a relacionamentos. São pessoas que se dão bem no meio de pessoas. São pessoas que não conseguem, muitas vezes, viver sozinha. A fleumática ela é mais introvertida, mas a sanguínea não. A sanguínea ela gosta de estar no meio de pessoas e muitas vezes ela tem muitos afazeres, mas ela faz questão de estar com aquelas pessoas porque ela gosta de mostrar sua popularidade e às vezes até se prejudica com isso, né? Um abraço para irmão Aurino Chaves, Deus abençoe. Maria Ferreira, minha amiga querida. Alicélia, Deus abençoe. Soraya, um abraço para vocês que estão aí conosco. Olha, um abraço para o Washington, Josi, de Sé, Espírito Santo. Deus abençoe a cada um de vocês. Deus abençoe poderosamente. Voltando a falar sobre a sanguínea, algumas ocupações também. As sanguíneas são boas cozinheiras, tá? São mães amorosas, até porque ela é muito ligada a vínculos afetivos, a relacionamentos. São trabalhadoras voluntárias, são pessoas que realmente gostam de ver o bem-estar das pessoas. São pessoas que muitas vezes trabalham em obras filantrópicas, ajudar o próximo é, de fato, uma prática da sanguínea. Gosta muito de cuidar dos filhos e também de outras pessoas, tá? São pessoas muito recepcionistas, muito hospitaleiras. Quando você chega na casa de uma pessoa sanguínea, de uma mulher sanguínea, ela te recebe muito bem, ela sabe muito bem te receber. É uma pessoa que é, de fato, uma excelente anfitriã. Então, a sanguínea tem esses pontos aí que destacam, né? São destaques. Com relação às emoções da sanguínea, nós temos também alguns pontos positivos e negativos. A sanguínea é uma mulher afável, viva, é um encanto de pessoa, conversa bastante, nunca lhe falta assunto. É interessante isso, porque imagine bem uma sanguínea conversando com outra sanguínea, né? Quem chega em terceiro plano aí fica perdido, não entende porque dentro desse chumbo trocado, né? A pessoa fica olhando porque é, na verdade, uma guerra de palavras, são metralhadoras de palavras e geralmente quando uma sanguínea se encontra com a outra, é necessário que uma delas ou ambas tenha justamente o autocontrole, porque senão ninguém consegue entender, porque há uma confusão aí, são muitos ruídos, né? Elas são pessoas despreocupadas, tá? Nunca se preocupam com o futuro, nem se aborrecem com o passado.
Ou seja, a sanguínea, ela vive muito presente, ela vive muito o momento, ou seja, para ela o que vale agora, o que passou, passou, e o que virá para ela tanto faz. Não é uma pessoa que se preocupa, não é uma pessoa que está aí preocupada muito com o futuro, às vezes nem se preocupa com sua aposentadoria, não se preocupa com o seu futuro, se vai ter uma casa, se vai ter um lugar para morar. Ela está tranquila em relação a isso. Sabe narrar histórias. Sua conversa é muito contagiante. Quando ela começa a conversar, ela acaba atraindo a atenção de todos, porque ela realmente contagia, né, com as suas palavras, com a sua forma de se comunicar. Possui uma grande capacidade de desfrutar a vida, foi o que nós falamos. Ela vive a vida com muita intensidade, até porque ela vive focada no presente. Então é como se ela dissesse, só se vive uma vez, e já que é para viver uma vez, eu preciso fazer valer a pena. Então é desse jeito. Não é isso? A irmã Joselina sabe do que eu estou falando, porque ela também é sanguínea, e ela pode até falar um pouquinho sobre isso também. Verdade. E o mais importante é a gente conhecer tanto as nossas características, mas também no final, que ele vai falar sobre as nossas limitações, para a gente aprender a se aperfeiçoar. Porque, por exemplo, saber ouvir é uma dificuldade para mim. E sempre eu tenho que estar lembrando da importância de saber ouvir. Às vezes eu leio livros, mas realmente tem que praticar, né? E tem hora que, na hora que você está precisando, você esquece. E é uma luta mesmo. A gente precisa se aperfeiçoar e a gente não quer. Eu conversei muito com a psicóloga, fiz um acompanhamento um tempo, e lutando contra a ansiedade, e ela me colocou a disciplina. Você tem que ter disciplina. Gente, quer matar um sanguíneo é colocar disciplina, porque o negócio da gente é todo dia uma coisa nova, e eu tenho horror à disciplina, sabe? Com os meus filhos eu aprendi, fechei um pouco minha grade, né? Teve coisas que eu tive que aprender. Mas até hoje eu luto contra a indisciplina. Eu sei que eu preciso ter autodisciplina, mas é muito complicado. Você começa a atividade física, você não continua. Então, é uma luta contra nós mesmos. Não é fácil. Eu admiro pessoas disciplinadas, pessoas que seguem aquela linha reta, né? Tem gente que é tão estável, até espiritualmente. Mas é bom a gente se conhecer para a gente não ficar tão triste, tão se sentindo tão, né, mal. Não é só você que é assim, né? É característica da sua personalidade. Agora, você pode melhorar. Não é fácil, não é fácil, mas um dia a gente chega lá. Não sei se Fabrício já, com certeza, já evoluiu mais do que eu. Na verdade, agora ficou melhor para ver sua imagem, Fabrício, porque estava cortando bastante. Seu rosto a gente só estava conseguindo ver de uma parte para cima. Agora ficou bom. Tá. E o seu rosto... Aproveitar para você ficar desse jeito. O seu rosto só daqui para baixo. A parte de cima não é escondida. Uai. Então, tá me enganando aqui minha imagem. Sobe mais a câmera. Sobe mais o celular para poder ver seu rosto. Tá aqui nos seus olhos, ó. Olha só. Quais são os pontos a serem desenvolvidos? Quais são os pontos de melhoria? Eu não gosto de chamar de pontos negativos. A sanguínea, ela chora com muita facilidade, tá? Ela chora com muita facilidade. Eu sou sanguíneo, não tenho esse problema, graças a Deus. É uma pessoa emocionalmente imprevisível. E é interessante porque, da mesma forma que a sanguínea não gosta de rotina, ela também é uma pessoa muito imprevisível. Ou seja, ela fala assim, olha, eu vou fazer isso, tal hora. Daqui a pouco ela muda de ideia. Ela fala, mudei de ideia, eu vou fazer isso. Ela é muito imprevisível e ela é muito versátil, é muito volúvel. Ela muda de opinião com muita facilidade. Então, muitas vezes, a gente não pode assinar embaixo o que uma sanguínea ou um sanguíneo fala. Ao contrário da colérica. A colérica, se ela disser é isso, e ela realmente vai correr atrás daquilo que ela falou e vai cumprir aquilo que ela disse. Então, palavra de colérica, pode assinar embaixo. Sanguínea, pelo contrário. Uma pessoa inquieta, é uma pessoa hiperativa, tá? É exagerada,
muitas vezes parece até ser falsa, de tão exagerada que é, tá? Em relação a se comunicar com as pessoas. Tem gente que olha e fala, nossa, que mulher insuportável, conversa muito, ela se acha, ela é assim. E, na verdade, não é o temperamento dela, tá? Não possui autocontrole, o que a gente acabou de falar. Não possui autocontrole. E quando nós falamos de temperamentos, é importante ressaltar aqui que nós estamos falando de algo natural, algo que é biológico, algo que é próprio do indivíduo. Nós não estamos falando de patologias, de doenças. Por exemplo, a pessoa sanguínea, ela tem uma instabilidade emocional muito grande, tá? Ela pode o tempo todo ali estar rindo com você, comunicativa, mas se pisar no calo, ela pode desenvolver uma ira muito rápida, da mesma forma que Pedro, quando arrancou a espada e tirou ali a orelha de Malco, né? Que era aprendiz de sumo sacerdote. Era como se Pedro dissesse assim, eu estou acabando com o seu ministério, né? Porque o camarada estava ali preparando para ser sacerdote. Para ser sacerdote tem que ser perfeito, sem nenhum defeito. Né? Por isso que Jesus colocou a orelha novamente e não ficou nenhuma cicatriz, nenhuma marca, porque, de fato, ele seria sacerdote mais tarde. Interessante isso. Então, é uma pessoa que é muito instável, a emoção é muito instável, então tem que ter esse autocontrole, tem que desenvolver esse autocontrole para evitar de se tornar uma pessoa antipática, uma pessoa de pavio curto, às vezes também, como a colérica. E aí, às vezes, a pessoa sanguínea é confundida por muitos como uma pessoa bipolar, porque oscila entre polos. Mas ela não é uma pessoa bipolar, é simplesmente o temperamento dela. Eu já ouvi alguém dizer para mim, você parece que é bipolar. Não é verdade. Eu sou simplesmente uma pessoa sanguínea, tenho um temperamento sanguíneo e nós mudamos de fato essa questão aí, né? A gente tem essa instabilidade emocional, tá bom? Então, outra coisa, a sanguínea, ela toma decisões ao sabor da emoção, ou seja, age por impulso, não é isso? Então, no calor da emoção, ela acaba agindo, como a gente já deu o exemplo de Pedro. Algumas pessoas sanguíneas, elas compram compulsivamente, compram muito, e às vezes não tem nem condição de pagar, mas compram, porque elas são impulsivas, tá? Elas gostam da alegria do momento, elas querem estar bem, não gostam de rotina, e às vezes também alguém pode confundir essa pessoa com alguém que tem um transtorno obsessivo compulsivo, TOC, né, por comprar. Além disso, a sanguínea, ela é uma pessoa ingênua, na maioria das vezes, e muito infantil, tá? Então age de forma impetuosa, como nós já falamos. Agora, quais são os pontos positivos que uma sanguínea pode ter nos relacionamentos? É uma pessoa que faz amigos com muita facilidade, é interessada por todos, é agradável, é otimista, está sempre pensando no lado positivo das coisas, ao contrário da melancólica, que vê sempre o lado negativo das coisas, está sempre criticando tudo e todos à sua volta. É uma pessoa sempre amável, sorridente, é terna, né? Uma pessoa terna, uma pessoa compassiva. A conversa é cheia de calor humano, você sente, né, que aquela pessoa tem calor humano, que aquela pessoa, de fato, ela está ali porque ela gosta de estar envolvida no grupo. Participa das alegrias e tristezas dos outros. Então, a sanguínea, ela tem esses pontos. E quando nós falamos de relacionamentos, o que essa pessoa sanguínea, essa mulher sanguínea precisa melhorar? Ela geralmente domina a conversa, tá? Não presta atenção aos outros. E aí, você conversa com a pessoa sanguínea, e às vezes a pessoa sanguínea não entende o que você falou, não compreende a sua linha de raciocínio. Por quê? Porque ela não presta atenção de fato nas palavras que o outro proferiu. Ela fica muito desligada, ela se distrai com uma facilidade muito grande. A pessoa sanguínea, se ela estiver focada fazendo qualquer trabalho e aparecer algo mais interessante para ela, ela deixa tudo e vai atrás daquilo ali. Porque o negócio para ela é o momento. Por isso que as pessoas sanguíneas procrastinam muito, adiam muito. Por exemplo, se ela tem um trabalho para fazer na segunda-feira, ela vai deixar para fazer no domingo. Porque enquanto tiver de emoção do momento, ela vai estar correndo atrás e deixa tudo para a última hora e fica desesperada. Meu Deus, não vai dar tempo para fazer isso. Toda pessoa sanguínea é assim. E como nós já falamos aqui, a Sena falou, geralmente é a pessoa que começa, mas não termina nada. Né? Por exemplo, eu comecei vários cursos, inglês parei, espanhol parei, entre outros cursos. Muita gente que é sanguínea começa e para, porque não consegue focar em uma coisa só.
né? Tá sempre buscando outras coisas, porque não gosta muito de rotina. Não gosta de ficar parado ali observando as coisas, diferentemente da melancólica, tá? A pessoa sanguínea, ela tem vontade fraca e pouca convicção. Olha que interessante. A pessoa que é colérica, a mulher colérica, ela tem vontade muito forte, ela tem convicção do que ela quer fazer, quais são os seus objetivos, quais são os alvos, tanto que às vezes passa até por cima dos outros quando quer alcançar seus objetivos. Já a sanguínea não, a sanguínea é bem diferente. A sanguínea é uma pessoa que tem uma vontade muito fraca e ela tem pouca convicção daquilo que ela faz. Ela está sempre buscando a confiança e a aprovação dos outros. É pura verdade. Quantas vezes eu passei por isso, de querer aprovação até mesmo da minha família, de pai, de irmãos. Isso é muito ruim. Isso nos faz sofrer muito, porque o sanguíneo, ele é muito voltado às pessoas e também, se uma pessoa sanguínea, ela cismar que ela te machucou, ela vai fazer de tudo para te procurar, para te pedir perdão. Ela jamais vai conseguir dormir pensando assim, eu fiz alguma coisa errada, eu fiz mal, eu machuquei a irmã fulana, o irmão Beltrano, e eu vou atrás dele para pedir perdão, vou atrás dela para pedir desculpas. Então, é uma pessoa também que está sempre buscando a aprovação dos outros, né? Faz as suas coisas e quer que as pessoas aprovem, né? Porque ela fica preocupada com relação a isso. Gosta das pessoas, mas depois as esquece. Tem, por exemplo, sanguínea que começa a conversar com alguém e conversa tanto, daqui a pouco ela esquece essa pessoa, já começa a se envolver com outra pessoa, ela se distrai muito fácil, ela sai muito ali do foco, vai para outra pessoa e às vezes não desenvolve uma linha de raciocínio completa, ela não conclui o raciocínio, na verdade, e aí ela vai, já muda, porque a facilidade dela de distração é muito grande. Agora imagine bem uma pessoa que tem temperamento sanguíneo e também tem o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, tem as suas características de temperamento dobradas, né? Porque quem tem TDAH é hiperativo, é inquieta, não consegue se concentrar em nada, tem déficit de atenção, né? Se distrai muito fácil. É uma pessoa que sempre arranja desculpas para suas negligências. Ela negligencia alguma coisa e sempre vem desculpa. Outra coisa, geralmente a sanguínea, ela marca vários compromissos ao mesmo tempo e acaba se esquecendo. Ela fala, meu Deus, eu marquei com a irmã fulana 3 horas, e com a outra mesma irmã no mesmo horário, com outra mesma irmã no mesmo horário. Ou seja, só se ela fosse, né, onipresente para estar em vários lugares ao mesmo tempo. Complicado. Ela esquece compromissos e obrigações, como a gente acabou de falar. Tá? Em relação às atividades, ela tem alguns pontos positivos e também negativos, alguns pontos de melhoria. Por exemplo, atividades, pontos positivos, a gente pode destacar aí que ela, a princípio, dá uma boa impressão. Tá? Depois a pessoa começa a conhecê-la melhor. Nunca está entediada, porque ela vive no presente. Então, não está se preocupando com o que passou, nem com o que vai acontecer. Ela está tranquila. Então, o tédio para ela quase não existe. É uma pessoa bem dotada, no que se refere a cuidar de pessoas, né? Ela tem esse domínio, né, de cuidar de pessoas, essa aptidão. É uma pessoa que facilmente se envolve em planos e projetos novos. Claro, se ela é uma pessoa que não gosta de rotinas, então ela ama projetos novos, planos novos, ela fala, tô dentro, estamos juntos, tô colado, quero mesmo participar. Então ela não gosta de rotina, ela não gosta de ficar parada, ela não gosta de ficar dentro de casa. Gera entusiasmo nos outros. As pessoas observam a pessoa sanguínea, ela é tão extrovertida, ela é tão comunicativa, né? Ela contagia tanta gente que as pessoas falam, nossa, eu quero ser igual a ela, eu quero fazer isso também. Ela acaba incentivando as pessoas também a correrem atrás dos seus objetivos. É uma pessoa completamente desorganizada. Pode falar. Quero dar boa noite para a Lúcia, que entrou e está cumprimentando a gente. Irmã Cleni, Manide. Ana Hilda está dizendo, amei. Olha aí, irmão Fabrício, o feedback já. Deus abençoe cada um de vocês que chegou agora, viu? E sobre essa questão aí, da gente ter a necessidade de pedir perdão para o outro, é tão complicada, porque às vezes a coisa passa 10 anos e você fica 10 anos ali sofrendo. E é tão complicado que a gente pensa até que é uma cobrança de Deus, que é o Espírito Santo. Às vezes você fez de tudo para ficar bem com aquela pessoa
E é triste também porque você espera que o outro seja assim com você. E aí os outros temperamentos pisa, briga, magoa, não tá nem aí, machuca você, aí você fica ferido, né? Sanguíneo tem essa questão, guarda, fica ali, ó. E não é que a gente guarda mágoa. Na verdade, a gente tem que lutar para não guardar essa mágoa. A gente perdoa, mas assim, a gente fica muito abatido, muito ferido. Mas você tem que entender que nem todo mundo é sanguíneo, nem todo mundo é igual a você. Então, a gente precisa ter cuidado para se libertar disso e não virar uma culpa neurótica, porque tem hora que você não vai conseguir, né, conversar com a pessoa. Tem pessoas que passaram por minha vida que eu não consigo falar de jeito nenhum, não consigo contato, né? E eu tenho uma lembrança que não foi legal, assim, que eu acabei não sendo educada com aquela pessoa, porque a gente não é perfeito. E eu fiquei tantos anos tentando, orando para Deus me perdoar. Porque aí agora eu estou entendendo melhor sobre isso. Então, é muito importante a gente ter esse autoconhecimento. Boa noite, Rosane. Deus abençoe. Muito bem colocado. E quero também dar boa noite, a paz do Senhor, para Guete Costa, aí em Belo Horizonte, nos assistindo. Deus abençoe, Guete. Deus abençoe a todos que estão nos ouvindo, que estão participando conosco. É interessante que a sanguínea, ela não guarda mágoa, ela não guarda ressentimento, ao contrário da melancólica. A melancólica, nós falamos na semana passada, ela é uma pessoa que se torna iracunda e é uma pessoa que guarda muita mágoa e quando ela chega a se irar, ela coloca a colérica sanguínea no bolso. Falei até sobre a questão de Moisés, quando Moisés se irou e por isso ele não entrou na terra prometida, né? Quando Deus ordenou-lhe para que ele dissesse a rocha e ele então bateu 2 vezes na rocha para que a rocha vertesse água e por isso ele não entrou na terra prometida por desobediência ao Senhor. E sem contar que em relação ao perdão, o perdão é terapêutico, o perdão é curativo. Alguns especialistas estudaram aí durante 20 anos e perceberam que quando alguém guarda uma mágoa no coração, uma ira, ela desenvolve uma substância que é visualizada, é vista na saliva, e essa substância, ela causa câncer. Então, quando alguém guarda a mágoa de outra pessoa, é como se eu dissesse, olha, eu estou tomando um copo de veneno querendo que o outro morra, mas na verdade quem está morrendo sou eu. Quem está se prejudicando sou eu. Então, muitas pessoas desenvolvem câncer justamente em consequência de problemas emocionais, e nem mesmo sabem. Outra coisa, a sanguínea, ela não é uma pessoa confiável, porque ela está sempre atrasada, marca compromisso e sempre atrasa. Não tem autodisciplina. Olha que interessante, eu sou uma pessoa extremamente pontual. Eu sou muito pontual. Eu tenho algumas características do melancólico, por exemplo, eu sou pontual, eu sou organizado, eu sou perfeccionista. Não é bom em alguns casos, porque perfeccionismo nos faz sofrer muito, a gente se cobra demais. Então, assim, a sanguínea, ela perde muito tempo conversando quando deveria estar trabalhando. Então, ela perde muito tempo, de fato. Principalmente com essa nova era digital aí, né? As sanguíneas não saem do Zap, né? Do Face, do Instagram, e conversando, e dando atenção aos amigos, porque a sanguínea, ela não quer não quer que as pessoas tenham uma imagem ruim dela. Então, às vezes, ela pensa assim, não posso deixar fulano no vácuo. Eu tenho que estar dando atenção, eu tenho que conversar. E aí, às vezes, tem tanta coisa para fazer e ela quer dar atenção. E acaba não fazendo nada por causa das redes sociais, por exemplo. A sanguínea, ela tem muitos projetos não terminados. Começou muita coisa, mas não concluiu, como a gente já falou antes, né? Raramente atinge seus objetivos por causa das distrações, né? É o que a gente já falou também. Então, tá aí um panorama do temperamento sanguíneo, o que é uma mulher sanguínea, tá? E a gente agora vai falar um pouquinho sobre a fleumática, a mulher planejadora. Quer fazer mais alguma colocação em relação à sanguínea? Ou alguém tem alguma pergunta em relação a ela? Vamos falar agora sobre a fleumática por conta do tempo, né? Tá certo. Então, olha só. Nós temos 4 temperamentos. O colérico e o sanguíneo são os extrovertidos e o melancólico e o fleumático são os introvertidos. Nós também dividimos aí em temperamentos voltados a resultados, a coisas, que são colérico e melancólico, e temperamentos voltados a relacionamentos, a pessoas que são sanguíneo e fleumático. Então, nós já falamos sobre a sanguínea, agora nós vamos abordar a fleumática, que é aquela mulher planejadora.
ela é uma pessoa muito introvertida e tem uma tranquilidade singular, que lhe confere um temperamento de fácil relacionamento. Todo mundo gosta de se relacionar com uma pessoa fleumática, seja homem ou mulher, porque é uma pessoa calma, serena, tranquila, extremamente cautelosa, é uma pessoa que está sempre de bem com a vida, está sempre bem humorada, é uma pessoa que sabe ouvir muito bem, completamente contrário do sanguíneo, né? É uma pessoa que não sabe ouvir. Então, se houver aí um diálogo entre uma sanguínea e uma fleumática, a sanguínea precisa desenvolver o autocontrole, porque a fleumática não gosta de perceber que alguém está dominando a conversa. Ela quer estar participando, embora haja uma necessidade de incentivar a fleumática a dar sua opinião, a se abrir, a entrar no diálogo, a conversar, tá? Mas ela não gosta de sentir que outra pessoa está dominando a conversa. A pessoa fleumática, as mulheres fleumáticas são teimosas e indecisas, conformam-se ao destino que se lhe apresentar. É aquele tipo de pessoa que vê a vida passar tranquilamente, como se fosse um trem na estação. Ela está na estação e vendo o trem passar tranquilamente. Da mesma forma, muitas vezes, para o sanguíneo, né? A pessoa sanguínea se preocupa muito com o futuro, está mais focada no presente. Então, um exemplo aqui que nós temos da fleumática é Débora. Tá? Débora, que foi juíza, foi mulher profetisa também, uma mulher que Deus levantara como uma juíza em Israel. Era uma mulher extremamente talentosa, porém, ela queria limitar-se ao cargo de juíza. Tá? Então, se fosse por ela, ela ficaria limitada ao cargo de juíza. Só que, além de juíza, Deus a levantou também como mulher profetisa, uma mulher que era porta-voz de Deus para os homens. Né? Uma mulher que não apenas julgava as causas naquela época, como também uma mulher que intercedia pela nação e uma mulher que ouvia a voz de Deus e transmitia as palavras de Deus ao povo. Se nós falarmos aqui do sexo masculino, nós temos o caso de Abraão. Pode falar. A Getty Costa está perguntando aqui se existe um temperamento que é junção de dois temperamentos. Tem uma característica de melancólico e sanguíneo. E a Mila também falou, são um pouco dos dois. Muito boa pergunta da Mila e da Getty. Com certeza, nós falamos na semana passada sobre isso. Por exemplo, eu sou, na metodologia DISC, eu sou ID. O que é isso? Influente e dominante. Se nós trouxermos para a teoria dos 4 temperamentos de Hipócrates, eu sou sanguíneo e colérico. Tá? Então, são os 2 temperamentos mais em evidência, mas o predominante é o temperamento sanguíneo. Só que eu tenho algumas características também do melancólico, como eu falei hoje. Eu tenho perfeccionismo, sou organizado, sou pontual. Tem também algumas características do fleumático. Tá? Às vezes eu tenho certa cautela em relação a algumas coisas. Às vezes eu sou um pouco temeroso, sou um pouco medroso. Tá? Então, assim, o que não pode existir é uma pessoa com os 4 temperamentos na mesma proporção. Por exemplo, 25% de cada, ou 30% de um, 27% de outro, 23% de outro. Né? E dos 4, geralmente você vai ter 2 que predominam, mas tem um que é mais forte, mais evidente. Então, assim, não é necessariamente obrigatório que eu tenha todas as características do sanguíneo, mas eu tenho a maioria. Tenho também algumas características do colérico e tenho algumas do fleumático melancólico, mas geralmente são 2 que predominam. Algumas pessoas têm também, por exemplo, 30% de fleumático, 30% de melancólico, 40% de sanguíneo, tá? Mas geralmente tem um que predomina, tá certo? Quando alguém apresenta aí os 4 temperamentos na mesma proporção, 2 coisas podem ter acontecido em um relatório. Essa pessoa pode não ter entendido o questionamento, o questionário, as proposições, ou essa pessoa pode ter mentido, tá? E isso não pode acontecer isso, porque a pessoa precisa, de fato, mostrar quem ela é e não quem ela gostaria de ser. Então, é a hora da verdade. Tanto que os relatórios, só quem fica sabendo é a própria pessoa. Quando alguém trabalha em um setor, por exemplo, de recursos humanos, de uma empresa, e essa empresa está à procura de um determinado perfil comportamental que se ajuste ao quadro a ser ocupado, ao cargo a ser ocupado. Então, essa pessoa precisa, de fato, ter características
que estejam em consonância, de acordo com o cargo a ser ocupado. Então, por exemplo, se é um cargo de uma pessoa que precisa ser muito metódica, muito detalhista, muito perfeccionista, se é uma pessoa que vai trabalhar com rotina, que vai trabalhar com coisas muito repetitivas, pode ter certeza que essa pessoa não será nem colérica e nem sanguínea. Vai ser uma pessoa mais melancólica ou fleumática. E ainda mais melancólica, tá? Agora, se é um cargo para um vendedor, uma vendedora, se é um cargo para alguém que vai trabalhar com a fala, né, com a oratória, pode ter certeza que a pessoa escolhida vai ser a sanguínea, tá? Se é uma pessoa que precisa ter pulso firme, ser mais forte, saber decidir diante de conflitos, de situações extremas, com certeza será uma pessoa colérica. Mas se é um cargo que exige aí cautela, calma, tranquilidade, serenidade, planejamento, eu posso estar aí contando com uma pessoa fleumática. Então, vai depender do perfil a ser ocupado. E isso é muito interessante. Agora, o mais interessante, Guedes e Mamila, eu digo Guedes que a gente tem intimidade, né? Guedes é a irmã da esposa do meu pai, é a minha tia. Então, a gente tem mais intimidade, eu chamo ela de Guedes, Margarete. O que acontece? O interessante de tudo isso é que Deus, ele nos usa apesar do nosso temperamento. E é interessante porque Deus, ele potencializa os nossos pontos fortes, né? E, por exemplo, quando Deus chama a Bezalel pelo nome, imagine bem, quando Deus mostra o protótipo, quando Deus mostra o modelo do tabernáculo para Moisés, com certeza Moisés, assim como nós, né, ficou preocupado. Ainda mais que Moisés era melancólico. Era uma pessoa detalhista, perfeccionista. Ele deve ter pensado o seguinte: como é que eu vou dar conta de fazer uma obra tão detalhada, que exige tanta sensibilidade, né, tanta perfeição? E aí Deus falou com ele: ó, eu escolhi por nome a Bezalel. Então Deus vai potencializar o quê? Os talentos de Bezalel. Isso é interessante. Então, algumas vezes, por exemplo, é necessário que alguns pontos de melhoria, como a agressividade, que é uma característica típica de uma pessoa colérica, ela pode ser usada por Deus para o benefício da sua obra, como aconteceu com Paulo. A gente falou sobre isso na semana passada, né? Porque Paulo pregou na Galácia do Sul e Pedro, né, foi lá despregar. Ou seja, Paulo disse que a fé era o requisito único para a salvação e Pedro disse que o povo tinha que se voltar ao jugo da servidão, à prática da circuncisão. Então Deus usa Paulo, que tinha pulso muito mais forte, que nasceu para ser líder, que era um colérico legítimo, embora transformado. Nesse momento, né, ele usa a sua agressividade para o benefício da obra de Deus. Eu até falei que são necessárias estas pessoas. É necessário que haja pessoas com temperamento colérico na obra de Deus, porque muitas vezes a corda pode estar muito frouxa e é necessário ter alguém para segurar ali e ter pulso firme para colocar as coisas no seu devido lugar. Tá? No ministério é necessário isso, entre as mulheres, tudo é necessário. Eu não estou acompanhando o relógio, não, mas eu creio que a gente já tem uma boa caminhada aí e a gente falou pouco, né, sobre... A gente falou mais sobre o sanguíneo, a gente precisa falar... Nós temos 10 minutos para 8. Nós não vamos concluir às 8. Com certeza temos algumas coisas a falar, tá? Mas a nossa live aqui, ela passa de 1 hora sem problema nenhum. Olha, quero mandar a paz do Senhor para a irmã Creonice Lima também, nossa amiga que está nos assistindo. Deus abençoe poderosamente. Irmão Luciano Santos Araújo, Deus abençoe, meu querido. Então vamos lá, algumas ocupações e passatempos. Nós falamos sobre a sanguínea, agora vamos falar sobre a mulher fleumática. Ela é uma exímia dona de casa, excepcional mãe, tá? Contadora, conselheira, professora, geralmente de 1º grau, a gente falou que 2º grau é colérica, né? Ela é muito habilidosa em artes manuais. Ao contrário da colérica, que nasceu para ser líder, a fleumática é uma pessoa extremamente relutante como líder. É uma administradora, costureira. Minha mãe mesmo era costureira. Eu creio que minha mãe tinha temperamento fleumático. Secretária. É uma exímia cozinheira, tá? É uma mulher do lar. É a dona de casa, é aquela mulher
que sabe muito bem cuidar do esposo, dos filhos, sabe lidar, né, com essa questão de tarefas domésticas. Em relação às emoções, quais são os pontos positivos da fleumática? Ela é uma mulher muito calma, digna de toda a confiança, tá? Quem tem uma amiga fleumática pode saber que tem uma amiga para toda hora. É uma pessoa muito calma, uma pessoa confiável, uma pessoa de boa índole, de fácil convivência, alegre, agradável, apesar de nunca ter muita coisa a dizer. Olha que interessante. Ela é uma pessoa agradável, tá? Mas ao contrário da sanguínea, ela fala muito pouco. E às vezes é necessário que haja um estímulo externo para que ela possa assim se manifestar verbalmente. É uma pessoa de bom coração, extremamente pacífica. Se nós formos falar aqui sobre um exemplo masculino, nós podemos falar sobre Abraão. Abraão era muito cauteloso, homem de paz, né? Você vê que ele falou assim, olha, Ló, para que não haja contenda entre meus pastores e seus pastores, tá? Vamos nos apartar, tá? Irmão Luciano, meu amigo, é um prazer, tá? É um prazer. O senhor é bênção também, eu Deus sei, nas abençoe. nossas vidas. Ore por nós. Olha a irmã se identificando aí. Irmã Rosane Cardoso disse, essa sou eu, maravilha. Ah, que bom que eles estão se identificando, estão se encontrando. Isso é muito bom. Abraão era muito cauteloso. Quando a gente lê Gênesis 12, a priori, acreditamos que, nossa, Abraão é o pai da fé, porque quando ele ouviu a voz de Deus, imediatamente ele saiu. Isso não é verdade. Não, não. Olha o que aconteceu. Deus permitiu que situações políticas e econômicas fizessem com que Abraão saísse de um dos caldeus da Mesopotâmia, tá? Deus fez com que Tera, pai de Abraão, saísse dali, só que pararam em Harã. E ao chegarem em Harã, Deus faz o quê? Deus recolhe Tera, pai de Abraão, morre, para que Abraão desse continuidade ao propósito. Então, se Tera não morresse e continuasse ali, Abraão iria ficar nas suas zonas de conforto, porque ele é muito cauteloso. Então, o que Abraão faz? Abraão sai agora e leva Ló consigo. Por quê? Porque o fleumático, ele é muito de família, ele é muito de aconchego, ele é muito de rotina. É aquele marido que gosta de ficar com a mulher em casa, assistindo televisão, né? Assistindo um bom filme, gosta de curtir a família, ele é muito tranquilo, ele é aquele do lar. E a mulher também é da mesma forma. Então, a pessoa fleumática ela é muito temerosa, medrosa, né? Para tomar uma decisão, precisa planejar bem antes, né? Ter certa cautela. A gente estava falando sobre questão de pregação, na palestra que eu dei agora essa semana. Se você convidar uma mulher que é fleumática para pregar, no dia ela não vai. Se for melancólica, muito pior, porque ela vai querer uma semana no mínimo para poder preparar o esboço, o sermão, para poder estar bem. Agora, se você convidar uma pessoa que é sanguínea, ela vai falar, tô dentro, tô colado, pode contar comigo. Ela vai, ela é tranquila. Não. Tá? Ela gosta realmente de novidade, gosta de sair da rotina. A irmã aí, Cleni, disse que se identificou também, que maravilha, que bom. Então, assim, em relação aos pontos de melhorias, o que é essa fleumática precisa mudar? Falta-lhe autoconfiança. Enquanto que a colérica ela é autoconfiante, nós falamos na semana passada sobre Jezabel, extremamente confiante, autossuficiente, a fleumática, por sua vez, não. Ela não tem autoconfiança, ela é pessimista, ao contrário da sanguínea, que é muito otimista, ela é temerosa, ela se preocupa em excesso, tá? Preocupa demais. Raramente dá gargalhadas, ao contrário da sanguínea, que está o tempo todo sorrindo, na maioria das vezes, né? Na maioria do tempo está rindo. É passiva, é uma pessoa indiferente, tem muito senso de justiça própria, tá? Quando nós nos colocamos aí diante dos relacionamentos, como é que funciona aí a mulher fleumática? Ela é uma mulher de agradável convivência, todas as pessoas se dão bem no convívio com uma mulher fleumática. Ela tem muitos amigos, porque ela é uma pessoa agradável, muito calma, tranquila, serena, sabe ouvir muito bem. Ela exerce uma influência conciliatória sobre os outros, né? É a pessoa que está sempre ali, ó, para apaziguar conflitos, para conciliar. Ela é muito tranquila. Ela é constante e é uma pessoa fiel, tá? Ao contrário da sanguínea, que é inconstante, ela é constante, tá? Ela é uma pessoa diplomata, pacifista, promove a paz o tempo todo. Se puder, ela paga para não entrar em uma briga.
é uma amiga fiel, amiga para todas as horas. Dá conselho somente quando é solicitado. É o que nós falamos. Ela precisa ser incentivada para entrar no diálogo, tá? Mas, quando alguém solicita um conselho, ela está pronta para aconselhar. O que ela precisa melhorar nos relacionamentos? Ela não gosta de se envolver com os outros. Engraçado, a sanguínea, ela faz amizades com muita facilidade. Uma pessoa sanguínea acaba de conhecer outra pessoa e parece que já se conhece há anos, porque começa a falar, e aí alguém pergunta, vocês se conhecem há quanto tempo? Aí a pessoa diz, nós acabamos de nos conhecer. Agora. Isso é fato. Isso é fato. Né? Já a fleumática tem uma certa cautela em relação a amizades. A melancólica, então, mais ainda. A melancólica, ela espera um certo tempo, ela vai começar a sondar, ela começa a observar. Será que, de fato, é uma pessoa de confiança? Será que ela age com transparência? Será que eu realmente sei com quem eu estou lidando? Então, é uma pessoa muito de pensar, de observar primeiro. Mas quando a melancólica ela faz amizades, se prepare, porque ela chega ao ponto lá do sacrifício. É uma pessoa que se sacrifica, é uma amiga para todas as horas, e ela se coloca em risco até para ajudar um amigo ou uma amiga. Agora, em alguns casos, ela pode ser egoísta e pode ser muito mesquinha, tá? Examina as pessoas com indiferença, em muitos casos, e não tem muito entusiasmo, não é aquela pessoa entusiasmada com tudo. É também uma pessoa muito teimosa, viu? Muito teimosa, até porque ela é muito resistente a mudanças, então ela acaba teimando, ficando, né, um pouco mais observando o ambiente e medo de mudar, de alterar, né? Ela sempre tem esse medo, é muito temerosa. Ela, às vezes, é indiferente em relação aos outros, não é muito cordial, tá? E passa uma atitude de superioridade. Algumas pessoas observam e pensam, nossa, que mulher que se acha. A melancólica também, porque a melancólica ela é um pouco introvertida, da mesma forma que a fleumática, e algumas pessoas dizem, nossa, que aquela mulher é insuportável. Ela não conversa com a gente, ela não cumprimenta a gente direito. É porque ela é melancólica, ela é mais na dela, ela é mais introspectiva, ela é uma pessoa mais autista, mais voltada para si mesma, tá? Não é que ela é superior a ninguém, é o temperamento dela. Em relação às atividades, quais são os pontos positivos da mulher fleumática? Quer fazer alguma colocação, missionária? Não, tudo beleza. Então, a fleumática, ela trabalha bem. Sim. Não, você estava falando sobre as pessoas, né, que vê a pessoa e começa já a dar o seu juízo de valor. A gente precisa aprender a compreender o jeito de ser da pessoa, né? Nem todo mundo é igual. A gente que ocupa cargo de liderança, por exemplo, é muito julgado, né? Às vezes a gente passa na rua, pode ser que não viu a pessoa. Então, assim, tem tanta coisa que pode estar acontecendo com a pessoa para ela agir daquela forma, e a gente precisa ter mais empatia, mais compreensão, principalmente com os líderes, né? Os líderes são muito cobrados e as pessoas esperam que a gente seja perfeito, né? E a gente precisa que as pessoas nos compreendam e orem por nós. Todos precisamos, todos. Mas eu digo líder porque justamente os liderados cobram muito e criticam muito. Pastor Luciano vai falar, levar você lá, ó. Na igreja Eita, Glória, dele. será um prazer. Abre as portas, Senhor. Vocês que querem levar o irmão Fabrício, não perca tempo, gente. Leve ele. Ele mora em Itamaraju. Quem é de perto aí, ó, aproveita, porque quando Deus só para ir para outro lugar mais longe, hein? Vai ser mais difícil. Eita, irmão Luciano, vai ser um prazer, meu querido. Vai ser um prazer. E essa Gilda, palestra que eu faço sobre... Um abraço, Gilda. Essa palestra que eu faço sobre perfis comportamentais, geralmente são 2 dias, né? Porque a gente usa um dia para falar de 2 temperamentos e o outro para falar dos 2 e encerrar aí falando sobre o fruto do Espírito. Porque é um assunto um pouco extenso e não tem como nós falarmos em um dia. Eu recebi um convite para ministrar uma palestra nesse domingo agora, em um lugar chamado Cumuruxatiba, litoral aqui, próximo ao Prado, e lá ficou justamente para organizar em 2 momentos, né? Eles vão fazer um momento de louvor e depois eu vou pegar 1 hora. Na verdade, não é nesse assunto, é um outro assunto, mas que vai precisar também 2 tempos, que é depressão, automutilação e suicídio. Também 2 tempos, né? Da mesma forma que perfis comportamentais. Será um prazer, irmão pastor Luciano.
A irmã Maria disse, essa sou eu. Né? Lucine, boa noite. Boa noite. A outra irmã Rosane disse, me descreveu toda. E Cleni disse que se identificou. Maravilha. Vocês estão se entendendo, se identificando. Tá? Então vamos lá. Quais são os pontos positivos em relação às atividades? Em relação àquilo que a pneumática exerce? Ela trabalha bem, mesmo sob grande tensão. Isso é interessante. Porque mesmo sendo pressionado, mesmo sendo, né, tensionada a pneumática, ela consegue trabalhar bem. Mesmo debaixo de tensão, ela consegue trabalhar muito bem. Ela acha sempre os meios mais fáceis e práticos de fazer as coisas. Tá? É uma pessoa conservadora, eficiente e caprichosa. Eu preciso fazer um adendo aqui concernente à questão da liderança. Olha só, embora a pneumática seja relutante concernente à questão da liderança, se você colocar uma mulher para ser líder, ou, né, um homem para ser líder, sendo pneumático, pneumática, pode esperar que vai ser uma pessoa que vai exercer uma liderança com muita eficiência e vai ter um resultado muito eficaz. Tá? Então, uma pessoa que é muito organizada, muito planejadora, é uma pessoa que sabe trabalhar muito bem, então é uma pessoa que pode se desenvolver uma excelente liderança. Às vezes nós nos preocupamos com isso e dizemos assim, aquela mulher é muito calada, aquele homem é muito calado. Eu queria até colocar aquele irmão ou aquela irmã para ser professor de escola dominical. Talvez você não está entendendo. Pode colocar, sim, essa pessoa que é pneumática, porque se ela pegar uma atividade para fazer, ela vai exercer com muita segurança, com muita excelência, tá? E vai falar com muita propriedade. Vai ser um exímio professor, uma exímia professor. Amém. Tá certo, pastor Luciano. Eu até já te vi no Facebook, tá? Mas não ainda tinha te adicionado. Eu vou te adicionar sim. E vou te mandar meu contato, sim. Tá bom? Então, o que acontece? Olha só. A pneumática, eu falei que ela trabalha muito bem, até mesmo de baixa pressão. Não é isso? É uma pessoa muito conservadora, eficiente e caprichosa. Planeja o trabalho antes de executá-lo, tá? Diferentemente da sanguínea. A sanguínea, ela age por impulso e às vezes ela faz as coisas com muita rapidez e acaba não fazendo com excelência. Já a pneumática não, ela vai planejar direitinho, ela vai se ocupar daquele trabalho, vai fazer com muita propriedade, com muita precisão, na verdade. Ela tem uma influência estabilizadora e seu trabalho é digno de confiança. Agora, o que a pneumática precisa melhorar? Quais são os pontos a serem desenvolvidos? Ela é uma espectadora da vida. É o que eu falei, ela fica observando a vida passar como uma locomotiva, como um vagão de trem. Ela fica observando a vida passar, tá? Não se preocupa muito com o futuro, não está nem um pouco preocupada com o passado, o negócio também é focar o presente. Ela é serena, sem se envolver muito. É lenta, não gosta de liderar, não tem motivação, tá? É uma pessoa que é desmotivada por natureza, então é necessário que alguém esteja sempre incentivando-a a participar, a entrar no diálogo, a participar da conversa. É uma pessoa que precisa de motivação, tá? E é uma pessoa muito indecisa, ela não sabe tomar uma decisão, ela é muito indecisa, se protege de forma demasiada contra envolvimentos emocionais. Uma mulher pneumática, para se envolver com qualquer homem, ela tem, sabe, aquele cuidado muito grande, ela tem muito medo de se envolver, de se machucar, ela é muito temerosa. Acaba muitas vezes desencorajando outras pessoas e opõe-se à mudança de qualquer tipo. Ou seja, enquanto a sanguínea adora mudanças, né? Enquanto a sanguínea ama mudar, a pneumática ela é resistente à mudança. Ela gosta de ficar no seu lado, quietinha, curtir a família. Como a gente já falou aqui, tá? Agora nós vamos falar um pouco. Quer colocar alguma coisa? Tá ótimo. Daqui a pouquinho eu vou estar passando, né, nosso contato com o pastor Luciano. E que mais, né? Queremos levar para estar palestrando em sua cidade. Vamos falar um pouco sobre o andar transformado. Nós vimos aí alguns exemplos bíblicos e nós vimos que o Espírito Santo ele transforma os pontos de melhoria
dos temperamentos. Já ouviu aquela pessoa que diz assim, eu sou crente, mas meu braço não é não, né? É uma pessoa com pavio curto. Então, é uma pessoa que precisa entender o seguinte, e olha só, eu preciso ressaltar isso aqui. Tem gente que está na igreja há 10, 15, 20 anos e não tem autocontrole. E não se permite mudar. Ou seja, eu preciso entender que meu corpo é templo do Espírito Santo. E se eu tenho o Espírito Santo habitando dentro de mim, eu preciso desenvolver o fruto do Espírito. Nós falamos o quê? Que o fruto do Espírito, primeiro você reflete sobre ele, você conhece ele, depois você desenvolve o fruto do Espírito Santo. Tá? Então, por exemplo, nós somos seres tricótomos. Somos formados de 3 partes, corpo, alma e espírito. Uma parte material, que é o corpo, e uma parte imaterial, que é composta de alma e espírito, tá? Que é indivisível e compõe o que nós chamamos de substância imaterial. E aí, Hebreus 4:12 nos diz que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra na divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Ou seja, a palavra de Deus penetra no impenetrável, divide o indivisível. Ou seja, se nós somos servos de Deus e nós recebemos a palavra de Deus em nosso coração, nós nos alimentamos da palavra de Deus, nós sim recebemos e nós podemos ter essa transformação através do fruto do Espírito. Olha só, Paulo diz o seguinte, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. O verbo enchei-vos está nos dando a ideia de algo contínuo. Está nos dando a ideia de continuidade. Nós, servos do Senhor, precisamos ser constantemente cheios do Espírito Santo. Nós sabemos que no Antigo Testamento, o Espírito Santo era dado em doses homeopáticas, era dado sob medida, era derramado sobre determinadas pessoas para fins específicos. Por exemplo, o Espírito Santo dominava Sansão, e Sansão, então, era cheio do poder do Espírito. Então, hoje não, nós vivemos na plenitude do Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Alguém, certo dia, disse assim, que privilégio que Moisés teve de ver Deus, né? Ainda que à distância, viu Deus. Não, muito mais privilégio nós temos, certo escritor disse, porque nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Nós hospedamos o Espírito Santo dentro de nós. E é uma pessoa que se entristece, é uma pessoa que tem emoções, é uma pessoa que tem atributos, é uma pessoa que fica triste quando nós praticamos algo que deixa-o entristecido. Né? Ele vai ficar triste, claro, quando nós praticamos algo que não condiz com a verdade do Evangelho, que não condiz com os ditames propostos na palavra de Deus. Paulo disse o seguinte, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, em Gálatas 5:19. Através do fruto do Espírito, nossa alma é curada, nosso caráter é tratado e nosso temperamento é moldado. Então, olha a importância de nós desenvolvermos o fruto do Espírito. A alma recebe cura, o caráter é tratado e o temperamento é moldado, é lapidado. Então, obedecer, olha que interessante, obedecer aos desejos da carne é indicação externa de que interiormente não estamos cheios do Espírito Santo. Então, quando alguém percebe pelas nossas atitudes, pelo nosso comportamento, algo estranho, algo atípico, algo que não condiz com a palavra de Deus, vai falar, meu Deus, aquele rapaz disse que é crente, aquela moça disse que é crente, mas olha o comportamento, está xingando por aí, está esbravejando por aí, não tem autocontrole, não consegue se controlar, né? Está batendo em um, batendo em outro por aí. Isso é horrível, isso é um absurdo. Então, assim, a cura para as tendências pecaminosas do temperamento está em andar no Espírito, ou seja, viver na plenitude do Espírito Santo. Andar no Espírito. O que é isso? É viver uma vida contínua de comunhão com Deus. É viver uma vida pautada justamente nos mandamentos de Deus. Então, se eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, eu posso pedir ao Espírito Santo que desenvolva o fruto do Espírito na minha vida. Principalmente o quê? O domínio próprio.
Porque se eu tenho domínio próprio, automaticamente, né, eu vou conseguir ter autocontrole. Olha só que interessante. Nós sabemos o que pensar, nós sabemos o que sentir e nós sabemos o que fazer. Só que nem sempre nossos frutos correspondem ao que Deus espera de nós. Tá? Então, aí, nós vemos a necessidade de uma reflexão, conhecimento e desenvolvimento, como eu acabei de falar, do fruto do Espírito em nossa vida cotidiana, pessoal, familiar, social e ministerial. Tá? Alguma colocação? Pode. Provérbios 16, 32 diz o seguinte: é melhor saber se controlar do que conquistar cidades inteiras. O problema maior é que por um certo momento de descontrole emocional, você pode ser julgado. Ou seja, você pode ter grandes características, você pode ser conhecido e alguém dizer assim, nossa, aquela irmã tem um ministério maravilhoso, aquele irmão tem um ministério frutífero, abençoado, mas por uma atitude intempestiva, você pode mostrar para ele o contrário. E aí a pessoa pode te julgar por aquele simples momento em que você se descontrolou. Então, a importância do domínio próprio. A Mila Fernandes está dizendo: que bom estar nessa live. Foi providência de Deus. Gratidão. Abraço grande, irmã Mila. Nossa alegria é essa. A gente está aqui com o propósito de servir ao Senhor e aos irmãos. Nossa alegria é servir. Maravilha, irmã Mila. Que Deus abençoe, viu? Fico muito feliz de saber que nós estamos podendo contribuir de alguma forma para o conhecimento dos irmãos e para o autoconhecimento, né? Principalmente o autoconhecimento. E nosso prazer realmente é servir. Estamos aqui para isso. Olha só, Ângela Cirino diz o seguinte: que governar o nosso espírito é dirigir o nosso comportamento, que é diretamente afetado por nossas emoções. Geralmente, nós dirigimos o nosso comportamento com base no nosso emocional, tá? E aí nós precisamos desenvolver a inteligência emocional. Nós precisamos saber o quê? Liderar as nossas próprias emoções. Você que é líder precisa ter autoconhecimento. Você que é líder precisa ter inteligência emocional. Você que é líder precisa entender uma coisa: se você não desenvolve a autoliderança, você jamais poderá ser um excelente líder. Ou seja, se eu não consigo me controlar, se eu não consigo liderar a mim mesmo, se eu não consigo liderar as minhas próprias emoções, eu não conseguirei liderar a mais ninguém. Então, o que acontece? Geralmente, o nosso comportamento é moldado pelas nossas emoções. E nós não podemos permitir que isso aconteça. Por quê? Vamos entender aqui a construção dessa natureza tricótoma humana. De fora para dentro, nós temos, mais externamente, nós temos o corpo, que nos comunica conosco. Depois nós temos a alma, mais internamente, que nos comunica com o mundo à nossa volta. E mais internamente, nós temos o Espírito, que nos comunica com o Espírito Santo. Ou seja, nós precisamos entender uma coisa: nós estávamos no mundo. Nós fizemos aí uma aliança com o Senhor Jesus e a partir desse momento, nosso Espírito ressuscitou. A partir daí, eu preciso entender que eu tenho o Espírito Santo que comunica-se com o meu Espírito. Isso faz com que o meu Espírito agora assuma as rédeas. Então, é isso que Paulo fala. Olha, que a carne e o Espírito, né, lutam um contra o outro, ambos opõem-se um ao outro, para que não passais o que quereis. Essa carne aqui não é o soma, não é o corpo. Essa carne é justamente o quê? A nossa psique, a sede da nossa alma, a sede da nossa volição, da nossa vontade. Então, o que acontece? Muitas vezes, nós temos tendências aí ao pecado, porque a alma ela tende justamente para o lado pecaminoso. Nós temos que entender que nós herdamos uma natureza pecaminosa de Adão, tá? Somente Jesus teve natureza humana, só que não foi natureza pecaminosa, apenas natureza humana. Mas nós herdamos natureza pecaminosa, né, de Adão, do primeiro Adão. Então, o que acontece? A gente tem que entender que a partir do momento que nós estamos agora em Cristo, somos novas criaturas, e nós temos que entender que quem vai governar agora é o Espírito, não a alma. Ou seja, se a minha alma está pendendo para o lado errado, para o pecado, por exemplo, um homem casado, e ele observa uma mulher, ele sente desejo
sexual, atração sexual para aquela mulher, isso significa que a alma está levando ao lado errado, tá? Ao pecado. Ou seja, eu preciso entender o seguinte, que eu sou servo de Deus, eu tenho o Espírito Santo na minha vida e eu agora preciso ter autocontrole, preciso governar as minhas emoções através do Espírito, que é o Espírito que na verdade, faz parte da natureza humana. E aí, não é o Espírito Santo, é o Espírito que é Espírito humano, tá? Sim. Maria Lúcia, minha prima, está dizendo que está gostando muito da palestra e se identificou com algumas características, né? Algumas coisas. Maravilha, Maria Lúcia, Deus abençoe. Maria Ferreira está dizendo muito bom. Obrigada, gente. É muito importante. Obrigado. Esses feedbacks, se vocês tiverem algum... pra gente. Se vocês quiserem, né, conversar ou acompanhar, o irmão Fabrício, ele tem um canal no YouTube também, vocês podem ir lá, se inscrevam no canal, acompanhem os vídeos. Você pode também fazer um teste desse temperamento lá no Google, você vai encontrar alguns testes, mas qualquer dúvida, mande mensagem para ele, que ele tem prazer em responder. Ele responde mesmo. Amém, amém. Outra coisa, bem colocado, a gente precisa lembrar aqui que a live de sexta-feira já está no meu canal no YouTube, tá? E essa live de hoje eu vou postar também, vou salvar e vou colocar lá a parte 2. Então, quem quiser ouvir as duas lives, vai estar a da semana passada e a de hoje no meu canal, tá, gente? Quem não conhece meu canal... Ajuda alguém. Isso. Acesse lá Ministério Fabrício Neto. Você vai encontrar, tem muitos vídeos, tem lives, né? Tem alguns vídeos também. Então, o que acontece? Nós somos constituídos por espírito, alma e corpo. E o corpo reage às emoções ou às alterações da alma. É o que a gente já falou. Por isso a necessidade de termos o espírito controlando e tomando as rédeas da situação. Todos nós temos emoções e podemos nos desapontar por diferentes razões, mas é extremamente importante que aprendamos a ficar calmos e a controlar estes sentimentos, ou eles poderão nos destruir, tá? Então, ou a gente exerce o autocontrole, ou nós estaremos destruídos pelos sentimentos, por esses sentimentos. Olha só, as emoções não controladas podem arruinar nossa reputação. Imagine bem se você tem um ministério, tá? Frutífero, próspero, é um ministério já bem sedimentado, é um ministério que tem uma estrutura muito grande. Aí você, por um descontrole, pode completamente colocar a sua reputação no ralo, jogar no ralo a sua reputação. Por exemplo, quando batemos uma porta ou olhamos alguém de cara feia, sem nem sequer dizer uma palavra, somos julgados e são construídos conceitos sobre nós. Isso é muito triste, porque por causa de um determinado momentinho, você pode ser julgado por uma vida toda. Isso é muito complicado, tá? A Bíblia diz o seguinte: como cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Provérbios 25, 28. Ou seja, exercer o domínio próprio, tá? Desenvolver o fruto do Espírito, é como se nós colocássemos ao nosso redor muros de proteção, protegendo nossa reputação, protegendo nossa identidade como servos do Senhor, protegendo também o nosso ministério, tá? A nossa... Ah, tá. O comentário seu. Amém. Olha só, uma pessoa sem domínio próprio não tem freios, vive de maneira desgovernada, se torna um grande perigo para si e para os outros, principalmente para os mais próximos. A gente sabe disso. É muito complicado você lidar com isso. Eu já tive muitos problemas, né? Já reagi muito no calor das emoções, e depois que eu fiz o curso de análise comportamental, eu comecei a desenvolver autocontrole. Hoje eu estou muito mais tranquilo, tá? Às vezes eu ouço alguma piada, eu fico calado. Por quê? Porque eu desenvolvi isso, tá bom? O domínio próprio é algo extremamente difícil e somente o Espírito Santo poderá nos levar a alcançá-lo de modo pleno. Então, desenvolver autocontrole não é fácil. Desenvolver domínio próprio não é fácil. Olha quem acabou de entrar, nossa amiga, irmã Gil, aliás, nosso irmão Gil Dias, pastor ali da Assembleia de Deus do Bairro Corujão. Meu irmão, Deus abençoe, a paz do Senhor, prazer tê-lo conosco aqui. Tá? Então, o que acontece? Apesar de difícil, é valioso, devido às bênçãos que ele nos proporciona. Então, é importantíssimo nós desenvolvermos o domínio próprio. A verdadeira santidade
inclui domínio sobre o corpo e a mente. Deus exige santidade no corpo e nos pensamentos. Tá? 1 Coríntios 9, 27, o que Paulo diz? Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Olha que interessante o que Paulo está dizendo aqui. Ele se subjugava, ele se reduzia à servidão. Por quê? Para na hora que ele fosse pregar, ele tivesse o quê? Como pregar, né? Ou seja, ele está dizendo o seguinte: eu tenho autocontrole, eu desenvolvo em minha vida o fruto do Espírito para que eu possa pregar aquilo que eu vivo, para que eu não possa ser tido por aí como hipócrita, tá? Porque pregar muitas vezes é fácil, agora viver o que prega não é fácil. Então Paulo, ele já estava vacinado, ó, eu me submeto a esse jugo, tá? Para que ninguém venha falar sobre mim e sobre o meu ministério. É nesse contexto que o domínio próprio se reveste de essencial importância para a credibilidade do caráter, do testemunho cristão. E alguém, certa feita, disse que as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Para quem não sabe, nós pregamos muito mais com o nosso testemunho do que quando nós abrimos a boca em cima do público. Então, irmãos, nós estamos sendo observados. O mundo observa-nos. Né? O povo que está à nossa volta está sempre olhando. Tá? Então, muitas vezes, alguém olha para você e fala: no dia que eu for crente, no dia que eu for para a igreja, eu quero ser igual a missionária Joselena, eu quero ser igual o pastor Erinho. Ou seja, você está pregando o evangelho sem abrir a sua boca, só pelo seu testemunho. Isso é maravilhoso, tá? Olha só, seguir a santidade significa reconhecer que o corpo é o templo do Espírito Santo, que Deus nos criou para a glória e louvor do seu nome, e que devemos glorificar Deus com nossas atitudes. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Agora, para você que está em casa, como viver cheio do Espírito? Anote aí, tá? Nós temos aqui 5 dicas de como viver cheio do Espírito. Anote aí as passagens bíblicas para que você possa estar depois consultando em sua Bíblia, tá? Analisando aí, observando. Primeira coisa, examinando-se e confessando todo o pecado conhecido. Faça uma autoanálise, faça um autoexame, tá? Confesse o pecado. Isso está registrado na primeira epístola de João, no capítulo 1, versículo 9. Anote aí em sua casa. 1 de João, 1, 9. Então, examinando-se, confessando todo o pecado conhecido. Segunda coisa para viver cheio do Espírito, submetendo-se inteiramente a Deus. Irmãos, é inteiramente. A palavra santidade não significa apenas separação, mas significa ser separado para uso exclusivo de Deus. É separado para ser usado por Deus. Deus não abre mão de mim e de você. Deus tem ciúme. Então, nós somos propriedade exclusiva de Deus. Então, segunda coisa, submetendo-se inteiramente a Deus. Isso está registrado em Romanos, capítulo 6, versículos 11 ao 13. Repetindo, Romanos, capítulo 6, versículos 11 ao 13. Tá? Terceira dica, pedindo a plenitude do Espírito. Não é receber o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo dentro de você. Agora você precisa saber como viver essa vida plena. Lucas, capítulo 11, versículo 13, tá? Lucas, capítulo 11, versículo 13. Missionária, se a senhora puder colocar para a gente as referências aí, eu agradeço, tá? A primeira aí, ó. 1 de João 1, 9. 1 de João 1, 9. Como viver cheio do Espírito, tá? 1 de João, capítulo 1, versículo 9. Segunda dica, Romanos 6, capítulo 6, versículos 11 a 13, tá? Terceira dica, pedindo, Lucas, versículo 13. Lucas 11, 13. Quarta, apropriando-se da promessa de Deus e crendo que já recebeu a plenitude
plenitude do Espírito, tá? Então, gente, nós temos que nos apropriar da promessa de Deus. A promessa foi dada e a gente tem que tomar posse, acreditar de fato que nós recebemos essa promessa, nos apropriar dela e crendo que já recebemos a plenitude. Oi? Lucas 11, 13? Isso. A quarta é Romanos 14, 23. Romanos novamente, só que em capítulo 14, versículo 23. E a quinta e última, agradecendo ao Espírito Santo por sua plenitude e reconhecendo sempre o seu pecado. Agradeça, tá, ao Senhor pela plenitude do Espírito Santo em sua vida e reconheça sempre o seu pecado. Primeira a Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Primeira a Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Conseguiu anotar tudo? Sim. Conseguiu? Se puder colocar para a gente aí, para o pessoal de casa. Dicas para viver cheio do Espírito. Ou como viver cheio do Espírito. Ok. Tá certo, gente? Então é isso. A gente quer agradecer a você que participou com a gente. Entenda que o seu temperamento foi dado por Deus. Não existe temperamento melhor ou pior. Todos são necessários. Todos são importantíssimos. E entenda que Deus nos usa com base nos nossos temperamentos. Tá certo? Eu quero agradecer a todos que participaram conosco desta live. Daqui a pouquinho eu vou estar postando esse vídeo no meu canal no YouTube, viu? A segunda parte, né? Quem não assistiu a primeira live, vá lá no meu canal, Ministério Fabrício Neto, e assista a primeira live de hoje. Eu vou deixar meu contato aqui, tá? Meu WhatsApp, para o pastor Luciano. E para quem quiser também, tá, gente? Quer fazer algumas considerações finais? Deus abençoe. Bia Silva também, Deus abençoe, querida. Acabaram de entrar. Quero agradecer a vocês que estão conosco até agora. Deus abençoe vocês. Quero louvar a Deus pela vida do irmão Fabrício. Ele sempre solícito em compartilhar. É uma pessoa acessível, é uma pessoa disponível para o reino de Deus. E eu louvo a Deus por isso, porque são características importantes no servo de Deus. Eu louvo a Deus pelo que Deus tem entregado a ele, e ele não tem retido, ele compartilha. E nesses dias que nós estamos vivendo, as questões emocionais estão se tornando mais importantes ainda da gente rever, porque muita gente ficando em casa tem aumentado problemas de ordem emocional, doenças. E eu quero fazer uma ressalva a você. Busque ajuda, não tenha medo, não fique preocupado com julgamentos, tá? Eu fiz questão de deixar claro que eu tenho lutado contra a ansiedade, porque ainda tem muito preconceito sobre isso, tem muita gente que acha que crente não deve entrar em depressão, e eu quero dizer para vocês, nosso objetivo aqui também é esse, apoiar você, ajudar você, porque o irmão Fabrício faz um trabalho de sensibilização mesmo, porque ninguém conscientiza ninguém, mas a gente pode sim tentar compartilhar essas informações, e assista os vídeos dele, você vai conseguir muita ajuda, mas procure um psicólogo se for necessário, procure um psiquiatra, porque Deus capacita as pessoas, segundo suas profissões, para cuidar da gente, para cuidar da nossa mente. E a saúde emocional é muito importante para você estar bem, ter um bem-estar e poder cuidar de si mesmo, da sua família e do rebanho que Deus te entregou, das pessoas que Deus te entregou, porque seja você líder ou não, você tem relacionamentos, tem amizades, e essas pessoas precisam se relacionar com alguém que esteja bem.
Então, o nosso desejo é esse. Nós vamos estar orando pela sua saúde em todas as áreas. Deus quer que você tenha saúde em todas as áreas. Amém? Amém. Eu quero agradecer mais uma vez a missionária Juliana pela disposição de estarmos aqui mais uma vez compartilhando acerca deste assunto extremamente importante, né? E lembrando, né, gente, que temperamento é algo normal, tá? Natural. Ela falou sobre a área também da saúde mental, porque eu sou enfermeiro especialista em gestão de saúde mental, trabalho com palestras sobre depressão, automutilação, suicídio, transtornos de ansiedade, síndrome de burnout, que é o esgotamento físico e mental. Inclusive, eu fiz uma live sobre a síndrome de burnout no Ministério Pastoral. Está no meu canal, é um assunto extremamente importante, deve ser discutido, deve ser falado, sobretudo na atualidade. Nós estamos vivendo em momentos difíceis, principalmente nessa época de pandemia, tá? Alguns pastores, alguns líderes estão sofrendo muito. E a gente sabe que nós funcionamos como esponjas, né? O pastor, o líder, a gente acaba absorvendo muitos problemas emocionais, espirituais. Então, às vezes, nós também precisamos muito de ajuda. Então, espero que vocês possam realmente ter aprendido um pouco aqui, tá? E a gente vai, em breve, voltar com outra live, né? Estamos vendo o assunto aí, mas acredito que nós vamos falar sobre abuso físico e emocional, né? Em relação a mulheres aí. As mulheres que sofreram, o que sofrem relacionamentos abusivos, né? E sofrem impacto de silêncio, a gente precisa falar um pouco sobre isso aí, né? São assuntos que devem ser discutidos, devem ser tratados. Deus abençoe a todos e que Deus continue nos capacitando para fazer a obra dele. Vamos finalizar com a oração, é a irmã? gente. Pode ser. Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos proporcionou, por essas pessoas maravilhosas que interagiram conosco e pelas outras que vão ter contato com esse material. De novo, pela vida do teu filho, continua capacitando, abençoando os seus projetos. Te louvo por tudo, papai, que estas palavras venham produzir vida, ó Deus, na vida de cada um. Cura, Senhor, a alma, as emoções daqueles que estão aflitos, derrama graça, sabedoria. Eu sei que tem muitos que precisam ser lapidados pelo Senhor. Vê nos aperfeiçoar, vê nos ajudar, Senhor, que possamos manifestar em nosso caráter as virtudes do fruto do Teu Espírito, para que o Senhor venha fazer maravilhas através de nós. Ó Deus, te louvamos porque o Senhor é maravilhoso e todas as suas obras são maravilhosas e o Senhor nos fez para a tua glória. Então nos ajude a melhorar cada dia para que possamos viver o teu plano, o teu projeto, Senhor. Liberta, transforma aqueles que estão nos ouvindo, que necessitam ter uma aliança contigo. Que o Senhor venha falar a cada coração e venha libertar e transformar, papai. Assim te pedimos e te agradecemos. Em o nome de Jesus. Dá uma noite em paz para cada um que nos ouve. Dá um sono restaurador. E dê paz em cada família, Senhor. E saúde para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Maravilha. Bênção pura. Então, a gente está aí. A gente vai se preparar para a próxima agora. Em nome de Jesus, né? Sim, e olha só, eu coloquei nos comentários, mas eu vou falar aqui, né? Vocês que não conhecem meu livro, Deus nos deu um livro, se chama Ruth, um legado de fé, esperança e amor. E esse livro foi fruto do labor missionário, estávamos ali na obra e o Senhor nos deu. E ele é para a obra, então é para ajudar os missionários aqui de Minas Gerais. Temos aqui nossa igreja e temos alguns missionários que estão aqui dedicando as suas vidas para a obra. Então, comprando o livro, você está fazendo a obra de Deus. Olha que maravilha. E está adquirindo conhecimento também. Então, vai lá no site da Amazon, coloca lá, Joselena Ruth, e você vai conseguir comprar o nosso livro, abençoar a obra e crescer em conhecimento. Aproveita e compartilha, porque aí você vai estar também ajudando a outros e divulgando, né, um trabalho que eu creio que é do coração de Deus também. Obrigada desde já.
Amém. É isso aí, gente. Vai lá, compartilhe, né? Contribui com essa obra linda que a nossa missionária Joselena fez, né? Com muito amor, muito carinho. É para o bem da obra de Deus, é para ajudar. Então, vai lá, tá? Compartilhe com seus amigos, tá? Compre, vá na Amazon, compre, adquira esse material excelente, né? E cresça na graça e no conhecimento, viu? Deus abençoe a cada um. E também se inscreva no canal dela, no Facebook, no Instagram, missionária Joselena, Joselena Ferreira, tá? E abençoe a vida da serva do Senhor, em nome de Jesus, viu, gente? Deus abençoe a cada um. Glória a Deus por nós, gente. Fiquem na paz. Deus Pode abençoe. ser. Com Deus, irmão Fabrício. Com Deus. Amém.